Fala meu povo, fala minha pova, fala você, fala eu, fala todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um AulaNet londrinense. Depois das nossas queridíssimas férias, nosso grandioso recesso, estamos de volta para começar aí mais um semestre. E eu espero que esse semestre seja maravilhoso e que nós possamos aí aproveitar cada segundo deste novo semestre para a gente ter as melhores aulas, estudar muita história, aprender aí muita coisa legal com o professor Rafael. Então vamos lá para nossa aula net londrinense número 25. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da imprensa, né? Saímos da Idade Média, chegamos ali no Renascimento, estudamos o humanismo, o Leonardo da Vinci com as suas engenhocas maravilhosas. E aí agora a gente começa a entender algumas coisinhas que vão ajudar no desenvolvimento da Europa como um todo. E a imprensa vai ter um papel fundamental, porque vamos pensar assim, sem imprensa, sem alguma coisa para eu produzir um livro, né? O conhecimento ele seria transmitido como a gente sabe que ele foi transmitido? Não seria. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Nós vamos começar corrigindo ali um exercício para retomar algumas coisas que a gente estudou, né, já nas últimas aulas, antes do recesso. E aí depois a gente fala mais sobre a imprensa lá no nosso caderno ângulo, tá? Beleza? Vamos lá? Então é isso aí. Então aqui a gente está na nossa página do caderno ângulo, ali na página 123, né? Tá aqui em cima da minha cabeça a página aí. Nós vamos fazer a correção dessa atividade, tá? E relembrar algumas características que a gente estudou antes da pausa, né? Antes das férias. Então ali, ó, lá no nosso caderno ângulo, no capítulo 11, fala assim: a Europa já não é mais a mesma. O humanismo e o renascimento cultural. Lembra que eu falei que a Idade Média ela tinha essa bidimensionalidade como algo sendo proposital até, né? O conhecimento era bidimensional, né? A Terra era plana, Deus ela estava acima de todo mundo, não preenchia, né? Deus não preenchia todo o ambiente com a sua onipresença e onipotência, e sim ele estava ali, né? Aliás, lá em cima, meio distante da galera. No Renascimento, a gente vê que vai começar a surgir essa tridimensionalidade das coisas, ou seja, né, as pinturas vão ter profundidade, as pinturas vão ter simetria, né, tudo que tem de um lado tem do outro. O estudo da medicina vai aumentar, o direito, a filosofia, a história, o homem deixa de ser quase que um coadjuvante na história, né? Porque até então na Idade Média era sempre porque Deus queria que as coisas fossem assim ou assado. E agora o homem assume o papel de seu protagonismo, né? Ele deixa de ser coadjuvante e passa a ser protagonista na história. Então eles deixam de ser, né, quase que como se eles fossem comandados e passam a comandar, beleza? E aí a gente viu algumas características na nosso caderno ângulo, né? Os ventos da mudança na mentalidade e na cultura ocidental. As coisas começam a se modificar, surgem universidades, né? Essas universidades ali, ó, essas universidades, deixa eu pegar aqui ó, o amarelinho, essas universidades vão ser lugares que vão construir o conhecimento, né? Eles não vão mais aceitar que o conhecimento seja meio que, entre aspas, imposto, né? E também nós vimos que surgiram aí algumas características importantes com o humanismo do Leonardo da Vinci, a proporção, né? O estudo, eu mostrei para vocês naquela aulinha sobre o Leonardo da Vinci, o estudo, ele fazia muito estudo do corpo humano, de como eram os ossos, de como eram os músculos, né? Isso tudo vai ajudar a desenvolver o que nós chamamos de conhecimento humanista, tá? Então o humanismo faz parte aí desse renascimento, ok?
E ali a gente finalizou falando sobre essas duas características aqui, ó, né? Lá na Idade Média nós tínhamos o teocentrismo, né? Deus no centro das coisas. Já aqui no humanismo nós vamos ter o antropocentrismo, né? O homem no centro de todas as coisas. Isso significa que vai haver muitas mudanças. Essas mudanças serão principalmente de ordem religiosa e também no desenvolvimento do conhecimento, beleza? Então vamos fazer a correção da atividade número 1 para a gente retomar algumas coisas e aí a gente avança ali e vai ali para o nosso conteúdo da aula de hoje, ok? Então tá lá assim, leia o texto do holandês Erasmo de Roterdã, escrito no século XVI. Deixa eu pegar aqui já o meu textinho, colocar ele aqui. Insira o seu texto aqui, deixar ele preparado bonitinho ali. E tá falando assim: no presente, o homem se faz através da posse da razão, né? Ele tem a razão para si. Se as árvores e bestas selvagens crescem, os homens, creia-me, moldam-se, pois pode-se demonstrar que não existe animal mais selvagem ou perigoso do que um homem que sempre atue por ambição, desejo, ira, inveja ou mau gênio. Donde se pode concluir que aquele que não permite que seu filho seja instruído de forma conveniente não é homem, nem filho de homem. Se o homem se realizar com sabedoria, eu poderia quase dizer que resultaria em um ser semelhante a Deus. De acordo com Erasmo, o que distingue os homens dos animais? Vamos ali, ó. O que distingue o homem dos animais, né? Se árvores e bestas selvagens crescem, os homens, creia-me, moldam-se. Pois pode-se demonstrar que não existe animal mais selvagem ou perigoso do que um homem que sempre atue por ambição, deseja, ira, inveja ou mau gênio, né? Então, a grande diferença entre homens e animais. Então, vamos escrever ali. De acordo com Erasmo, o que diferencia os homens dos animais é a posse da razão. Fácil, muito fácil. A letra B pergunta assim: explique a afirmativa. As bestas selvagens crescem, os homens moldam-se. Então, vamos pensar numa forma de explicar isso aqui, né? Pensa comigo o seguinte: os homens, vamos ali, moldam-se, pois ao longo de sua vida eles aprendem, né? Muitas coisas diferentes. Os homens, né? Diferente dos animais, são seres racionais. Que bonito, né, gente? E por último, as ideias de Erasmo, vamos fazer ali mais uma caixinha de texto. As ideias de Erasmo podem ser consideradas, deixa eu só mostrar aqui, podem ser consideradas humanistas. Justifique. Então, as ideias de Erasmo podem ser consideradas humanistas, pois ele acredita ou acreditava que os homens
eram diferentes dos animais e por isso eles aprendiam e utilizavam a razão. Beleza? Basicamente a mesma coisa ali para as três, quase que a mesma coisa para as três respostas. Então, vamos lá, galerinha. Hoje a gente vai falar então sobre essa multiplicação dos textos e da imprensa, tá? Para eu deixar para vocês estudarem comigo na aula ao vivo esse método científico, tá? O método científico básico que vocês já aprendem aí em muitos com os professores da iniciação científica, tá? Mas que é importante a gente ressaltar e falar um pouquinho ali, beleza? Então vamos lá, ó. Os textos se multiplicam o surgimento da imprensa. Gente, a imprensa ela vai surgir no século XV. O ângulo já mostra ali. Lembrando, tá? De todas as partes que eu for grifando ali no nosso material, grifa junto lá no seu. Essa invenção ela é uma invenção chinesa que vai chegar à Europa e vai ser aperfeiçoada pelo inventor gráfico Johannes Gutenberg. Tá? A imprensa, que é uma máquina gráfica que imprimia textos. Por que que isso vai ser tão inovador, tão diferente? Justamente porque os textos até agora, na Idade Média, eles eram todos escritos à mão. Eles eram copiados pelos monges copistas. Então, tinha toda uma técnica de cópia, né, para produção de livros. Então, os livros, na realidade, eram coisas raras, né? Era muito difícil ter várias cópias do mesmo livro distribuídas em várias partes do mundo, como hoje a gente tem várias traduções de vários livros no mundo inteiro, justamente por conta das máquinas que foram inventadas para a imprensa, ok? Agora, a grande diferença é que a gente tem que entender que esses livros eles vão levar o conhecimento para as pessoas. O conhecimento ele era até então passado de geração a geração através da oralidade. Ou seja, as pessoas conversavam para aprender. Agora, com a invenção da imprensa, eles vão ter mais acessos a esses livros, né? E esses livros vão ser muito importantes para o desenvolvimento aí da galera na Idade Média e no Renascimento, ok? O ângulo fala assim, ó, os livros e todos os demais documentos tinham de ser escritos e copiados à mão. Você reclama de copiar, às vezes, um exercício da lousa que a resposta está muito longa. Agora, imagina se você tivesse que copiar um livro inteiro. Que legal que não seria, né? Era um trabalho muito demorado e por isso circulavam pouquíssimas cópias de cada obra, né? Pouquíssimas cópias de cada livro. Com o surgimento da imprensa, letras feitas em chumbo eram posicionadas numa forma compondo o texto de uma matriz. Depois, era só passar tinta sobre elas e prensar o papel. Ou seja, era um carimbão. E se vocês olharem, se vocês tiverem algum carimbo na casa de vocês, reparem no seguinte, os carimbos, as letras são ao contrário. Justamente porque na hora que você vai pressionar esse carimbo sobre o papel, ela vai ficar certinha. Então, nos carimbos, geralmente as letras, né, tirando assim, o O, como que eu vou fazer o O ao contrário? Não tem contrário, né, no O, é uma bola. Mas outras letras, elas têm que ser feitas ao contrário para dar, na hora que imprimir ali, pressionar, esse carimbo ficar bonitinho, né, e pau. Olha ali na imagem, gente. A imagem, deixa eu pegar minha setinha aqui. Ó, mostra as plaquinhas de chumbo que eles estavam dizendo ali, ó. Tem aqui também, tem outra lá, né? Aqui, ó, se vocês observarem, já tem as folhas, ó. Ali já tem outros calhamaços de papel e aqui tem a imprensa. Se vocês repararem nessa utilização aqui, ó, nessa máquina aqui, né, nessa coisinha, vocês vão ver que é um carimbão gigante aqui.
Agora, vocês devem estar se perguntando, então para fazer um livro, professor, eles faziam página a página? Sim, faziam página a página. Mas, por exemplo, eu fiz a página número 1. Eu vou carimbar e produzir 1000 páginas, número 1. Fiz a página número 2. Vou produzir e carimbar 1000 páginas, número 2. E assim por diante. Se o livro tiver 1000 páginas, eu vou fazer esse trabalho 1000 vezes. Ah, mas professor, demora. Sim, demorava. Mas o que será que demorava mais? Você copiar o livro ou você imprimir o livro aí? Para vocês terem noção, tem vários exemplos de monges copistas que têm patinhas de gato no meio dos livros, porque os gatos subiam em cima da mesa onde eles estavam copiando. Tem muitas páginas que ficaram borradas, porque na hora que eles terminaram de copiar, eles fecharam o livro e esqueceram. Entre outras coisas. Com a imprensa nesse formato que o ângulo está mostrando para gente, fica muito mais fácil de obter essa impressão, né? Essa impressão de várias páginas de um mesmo documento. E aqui vai abrir o espaço para o surgimento, olha que interessante, dos jornais. Você está perguntando assim, jornal, né? Journal, em inglês é diário, né? Por que os jornais de papel são diários? Um diário de notícias. Justamente que a ideia da imprensa, quando surgiu lá atrás, e dos primeiros jornais, eram dizimar, né? Dizimar não, dissipar ou não, dissipar também não. Ô professor, hoje tá feia a coisa. Mas a intenção deles era espalhar, vamos dizer assim, o conhecimento de coisas normais. Vamos pensar nesses dias coisas normais que aconteceram em Londrina que foi noticiado. Ah, o pontilhão torto. O pontilhão torto foi uma notícia que saiu aí em muitos jornais, em diários de notícias. Isso por quê? Porque é algo importante que está acontecendo na nossa cidade, né? Na nossa localidade. E aí a gente tem, óbvio, que pensar dessa forma e analisar essa questão de forma mais tranquila. E aí a imprensa vem para justamente auxiliar as pessoas para analisar e entender o que está acontecendo nas suas localidades. Beleza? O ângulo fala ali na sequência o seguinte: a impressão também era. Ops. Deixa eu arrumar aqui a página. A impressão também era um trabalho demorado, mas de resultado vantajoso, pois permitia tirar quantas cópias se quisessem. Textos e livros passaram a ser impressos e a circular com mais facilidade. Assim, além do conhecimento oral, a escrita se tornava um importante meio de registrar e divulgar os conhecimentos e novidades da época. Essa ilustração ali, ó, o ângulo está falando, a ilustração do Giovanni Stradano, cerca de 1600, mostra uma oficina de impressão do período. Nela, nota-se a divisão do trabalho, trabalhadores montando as placas, né? Os tipos de móveis, outros cobrindo-as de tinta, prensando a placa sobre a folha e outro arrumando as folhas. É basicamente essa linha que a gente viu aqui, que eu mostrei para vocês, ok? E pensa, qual é o papel de um livro? Então, vamos pensar assim de forma bem simples. Qual é o papel do livro? O papel do livro é carregar conhecimento. Por exemplo, eu estou lendo aqui um livrinho, ó, esse livrinho aqui chamado A Pátria, né? Narra a história desse personagem da capa, obviamente. Mas se eu pegar esse livro aqui e guardá-lo, daqui 100 anos, se eu conservá-lo em um lugar que não tenha muita umidade, por exemplo, eu vou conseguir deixar ele intacto para outras pessoas lerem. Então, o conhecimento que está dentro desse livro, ele não vai se perder, né? A não ser, obviamente, que aconteça alguma coisa com o livro para que ele se estrague, né? Estragando o livro, daí fica meio difícil. Então, esses livros vão ter muita importância justamente por conta deste fator, né? O fator a gente propagar o conhecimento de forma mais fácil. E aí você deve estar se perguntando assim, se o livro ele é importante, e era de fato,
quer dizer que a escola, como a gente conhece hoje, vai ser construída nesse período? Sim. O conhecimento como a gente conhece hoje, a utilização da razão, o desenvolvimento do método científico que está aqui embaixo, né, no caso do meu lado aqui, isso vai mostrar para a gente que a Idade Média está terminando, uma nova era está surgindo, onde o conhecimento vai ser extremamente valorizado. Tá? E, obviamente, o conhecimento humano vai ser extremamente valorizado. Então, o Ângulo fala assim, ó, os saberes formais se concentravam nos poucos materiais que eram escritos. Afinal, poucas pessoas aprendiam ler e escrever, apenas alguns membros da nobreza, especialmente as pessoas ligadas ao clero. Eu já falei isso para vocês. Só os membros do clero sabiam ler e escrever, justamente porque eles tinham que ter o conhecimento da Bíblia. E, inclusive, a leitura da Bíblia em voz alta, em praça pública, era até proibido, para vocês terem noção. Justamente para não incentivar que as pessoas desenvolvessem esse hábito de leitura. Né? A Igreja Católica vai concentrar sua produção e o seu conhecimento justamente nas Escrituras. Eles vão produzir as Bíblias. Para vocês terem noção, o primeiro livro feito nessa imprensa aqui foi uma Bíblia. Essa Bíblia ela ficou conhecida como Bíblia de Gutenberg, tá? E escrita ainda em latim, e foram produzidos pouquíssimos exemplares desta Bíblia. O Brasil, para vocês terem noção, tinha até recentemente 5 exemplares dessa primeira Bíblia que foi produzida na imprensa de Gutenberg. O Brasil daí trocou algumas delas por outros objetos, tinha 2 no museu que pegou fogo, enfim. O Brasil ainda tinha alguns documentos que eram importantes para a humanidade, graças ao Dom Pedro II. Tá? Então, para vocês terem noção, tem um filme chamado Livro de Eli, que é uma pira doida lá no filme em relação a justamente a posse das Bíblias, né? Dos livros sagrados, e tem toda uma questão ligada lá ao desenvolvimento do conhecimento ligado à Bíblia. Mas enfim, o Ângulo também fala que essa concentração da igreja aqui, ó, essa concentração pela igreja ainda permaneceu durante muito tempo após a invenção da imprensa. Apesar disso, com o passar do tempo, a imprensa foi possibilitando o aumento e a variedade de produtores de informações, e a maior circulação fez com que os impressos atingissem um número um pouco maior de pessoas. Aí é o normal, né, gente? Se eu tenho uma maior quantidade de livros circulando, essa quantidade de livros vai atingir maior as pessoas. Ah, mas eles não sabiam ler. Beleza, poucas pessoas sabiam ler. Beleza, tudo bem. Mas essas poucas pessoas que sabiam ler, eles vão ter acesso a essa variedade de livros, eles vão conversar sobre esses assuntos com as pessoas. E isso significava uma coisa bem simples. Se eu tenho um grupo de pessoas grande conversando sobre um assunto, mesmo que eu não saiba ler, eu vou adquirir conhecimento. Então imagina vocês quando o Newton, por exemplo, descobriu a gravidade lá, observando e fazendo os experimentos da maçã, e começou a falar sobre a gravitação universal, né? As 3 leis da gravitação universal. Imagine vocês que a pessoa sem conhecimento nenhum, ou que não soubesse ler, como que ela fazia para ter esse conhecimento? Ela conversava com as pessoas. Mas quem que passava esse conhecimento? Alguém que já tivesse tido lido alguma coisa relacionada a isso, ou até mesmo conversado com o próprio Newton. Então, o conhecimento ele vai ser explorado justamente dessa forma. Eu leio algo, eu faço algo e eu passo essa informação adiante. Beleza? E aí, até os dias atuais, a produção e a divulgação de informações e conhecimento continuam ligados ao exercício de projetos políticos de poder. Né? Nosso principal documento do nosso país é um livro chamado Constituição. Todas as crianças têm o direito de ir para a escola, né? Os pais têm a obrigação de mandar elas para a escola e aprender a ler e escrever e tudo mais. E aí hoje o livro de papel ele está perdendo um pouco espaço para aqueles livros digitais, né? A leitura em tablet hoje está muito comum, iPad, celular está muito comum.
E aí o livro está deixando de ser um material impresso para ser um material digital explorado aí, espalhado pelo mundo. Beleza? Então a gente fica por aqui nessa nossa primeira aula gravada depois ali das nossas férias. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê até daqui uns dias. Belezinha? 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 Então, beijos, queijos, caranguejos. Falou, valeu, galera. É nóis!